Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estamos iniciando hoje, no dia 9/6/2014, um grande projeto pedagógico para o concurso do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Esse tribunal atende as regiões de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Aqui no LAC Concurso, o que diferencia o LAC Concurso de outras escolas no Brasil é porque na nossa escola nós temos metodologia de ensino. Aqui nós temos um projeto pedagógico. E a nossa metodologia que retrata o nosso projeto pedagógico chama-se Personal Coach. Personal significa pessoal. Coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso, cara. Treinador pessoal de concurso. Essa metodologia, ela é 100% baseada, atenção, olha só, ela é 100% baseada em teorias de administração e a nossa experiência como concurseiro profissional. Conseguimos alinhar essas duas premissas e fazer o Personal Coach, que é 100% baseado em resultado, ou seja, em meta de estudos. Então, olha só, atenção, galera, se você não se matriculou ainda, pode vir se matricular no LAC Concursos, tá? Que você não vai se arrepender. Então, a partir de hoje, preste atenção, rigorosamente, você vai ter uma meta de estudos todos os dias. Rigorosamente. De forma que, se você cumprir a sua meta de estudos, você lá no dia da prova, você vai ficar muito competitivo, cara. Pode ter certeza disso. Ó, 2 anos de Personal Coach, de segunda a segunda, é trabalho duro que a gente faz aqui no LAC Concursos. Até hoje o professor não conhece ninguém, nenhum aluno, nenhuma aluna que cumpriu as suas metas de estudos, que chegou lá no dia da prova e se saiu mal, cara. É incrível, cara. A efetividade dessa ferramenta é muito grande. Tá certo? Então pode vir, pode se matricular aí, pode vir fazer o Personal Coach, que você não vai se arrepender, né? Quero passar para vocês aqui algumas informações sobre o nosso curso online. Então nós temos aqui o curso online para técnico judiciário, tá certo? E de analista judiciário também. As inscrições do concurso vão do dia 21/5 até o dia 13/6. E a data da prova, dia 27/7, é a banca FCC. Então nós temos aí um pequeno período de tempo aí para poder estudar, mas isso aqui é para todo mundo, né? Mas quero dizer para vocês o seguinte, que é possível, cara. Se você cumprir as suas metas, cara, é possível. Papo reto, cara. É possível sim, né? Temos aqui, quero informar para vocês que o valor custa apenas R$250 e você terá direito aí a todo esse material e pode, inclusive, parcelar em 6 vezes sem juros para aqueles alunos que se matricularem no mês de junho. Porque é uma promoção que nós fizemos com a Redcar. Tá? Então vamos lá, vamos analisar, né? O valor da remuneração desse cargo é de R$5.007. A taxa de inscrição no concurso é de R$78. E o nível de escolaridade, o requisito, é apenas nível médio completo. Ou seja, nível médio completo, cara. Concurso federal, salário R$5.000 é uma grande oportunidade, cara. E o que você deve fazer com oportunidade? Cara, oportunidade você deve aproveitar. Se bateu na sua porta esse concurso, você tem aí que se esforçar e mandar ver, cara. Quem sabe não é a sua oportunidade, né? O futuro a Deus pertence, né? Olha só a quantidade de... Aqui são as regiões que vão ser atendidas por esse concurso, né? Várias cidades aqui do Rio Grande do Sul, vou ler somente algumas, Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, né? Santa Catarina, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joinville, Lages, Paraná, Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Londrina e assim por diante. São as cidades aí, são 19 cidades ainda, que é de cidades que serão atendidas por esse concurso, né? Tá certo, gente? A prova, aliás, antes da prova, você tem que falar o seguinte, professor, são poucas vagas. Cara, não pensa assim. Cara, a Justiça Federal o concurso da Justiça Federal é tradicional, chamar sempre além do número de vagas. Isso é tradicional deles.
Então, o seu objetivo número 1, cara, é você ficar, olha só, leste do Paraná, entre os 200 primeiros, sede do Rio Grande do Sul, 200, sede de Santa Catarina, 200, demais micro-regiões, 80, 200, 200, 200, 600, com 80, 680 vagas. Uma grande oportunidade. Como eu disse, a justiça sempre costuma chamar mais pessoas, né? Então você tem aqui um concurso com prazo de validade de 2 anos, podendo ser prorrogável por mais 2, ou seja, 4 anos. Então, em 4 anos aí, você tem aí, 4 anos aqui, você pode ser chamado aí, você pode ser chamado com certeza, cara. Então, não deixe de passar essa oportunidade. Faça o seu personal coach, cumpra as suas metas de todos, cara. Vai lá, seja rigoroso consigo próprio, faça uma reunião em família, tenta cumprir as suas metas de todos, né? Aqui o edital está distribuído assim, 20 questões de conhecimentos gerais, 30 de específico, né? E mais uma redação, né? Nosso curso tem os seguintes módulos, né? E nós temos aqui, ó, a carga horária, 286 horas, 90 dias de acesso, por apenas R$ 220, né? Tá certo, gente? Então é o seguinte, hoje o nosso vídeo institucional é para ensinar o aluno o que é o Personal Coach. Então, o que é o Personal Coach? Você já sabe que é a nossa metodologia. Então, para isso, nós fizemos o seguinte, nós temos um vídeo institucional explicando o que é o Personal Coach. Então, assista um vídeo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, com grande honra, estou aqui para explicar para vocês o que é Personal Coach. Personal Coach é a metodologia de ensino do LAC Concurso, na qual personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Professor, o que significa dizer isso? Atenção, todos os nossos cursos, tá certo, que são atendidos pelo Personal Coach, você terá o seu treinador pessoal de concurso. Então, professor, personal é a metodologia de ensino, sim, do LAC Concurso. É a nossa proposta pedagógica diferenciada. O Personal Coach foi criado em 2012, tá certo? Primeiramente teve o formato de guias de estudos e posteriormente a gente foi evoluindo até chegar no formato de hoje, que é o Personal Coach informatizado, né? Hoje, 2014. E durante essa nossa evolução, a gente percebeu o seguinte, que o aluno, ele ia estudar para um concurso público, ele tinha motivação, ele tinha vontade, tinha material, tinha conteúdo, mas ele não conseguia se organizar de forma que lhe deixasse bastante competitivo. Daí surgiu a ideia do Personal Coach, e o Personal Coach de lá para cá tem sido um grande sucesso. Eu garanto para vocês, garanto para vocês, o que você quiser, eu garanto para você o seguinte, se você cumprir as orientações pedagógicas do Personal Coach, você vai ficar muito competitivo. Pode ter certeza disso. Professor, mas eu quero uma prova disso. Você quer uma prova? Então convido vocês a acessarem o nosso site, clicar lá na página de depoimentos, tá certo? Na depoimentos, e você vai ler ali dezenas e dezenas de comentários do Brasil todo, de pessoas que estudaram conosco, fizeram Personal Coach e tiveram experiências aí altamente positivas. Professor, mas operacionalmente, como é que funciona o Personal Coach? Gente, o Personal Coach tem uma mentalidade. Qual que é a mentalidade do Personal Coach? É transformar o seu estudo, tá? Transformar o estudo em um resultado palpável, um resultado atingível, um resultado positivo. Ou seja, transformar o estudo num regime de metas. Então, o Personal Coach é a metodologia do LAC Concursos que transforma o estudo em um regime de resultados, consequentemente aplicando metas de estudos. Então aqui é o seguinte, papo sério, todos os dias, de segunda a segunda, todo dia você vai ter uma meta de estudos. De forma que, se você cumprir essa meta, pode ter certeza, que pode ficar tranquilo que você vai ficar muito competitivo. Valeu? Então vamos lá, explicar agora operacionalmente como é que funciona isso dentro do site Personal Coach. Então, como eu disse antes,
Um personal coach, né, ele é um processo de evolução, não foi uma coisa criada assim de um dia para o outro. Isso aqui foi uma metodologia que foi testada, foi aplicada, foi avaliada, foi melhorada dia após dia, e claro que ela também não está acabada. Todo dia a gente tem aí, toda semana, todo mês, nós temos aí sugestões de melhoria, e nós vamos, claro, melhorar o personal coach aí na medida do possível. Nesse momento, nós temos um personal coach que nós chamamos que é o personal coach informatizado do LAC Concursos, né? Cara, esse aqui foi fantástico, esse informatizado, ficou muito mais fácil, né? Professor, como é que funciona o personal coach, né? Ele funciona da seguinte forma. Primeira coisa, você tem que entender que o personal coach é uma proposta pedagógica totalmente diferenciada. Que o que vai fazer a diferença nessa proposta pedagógica é que ela está 100% linkada no regime de quê? De resultados. E para você ter um resultado, você tem que produzir foco, você tem que ter foco. O que é foco? Foco é você direcionar as suas energias, não é isso? Se você não tem foco, você vai pegar suas energias, você vai dissipar, e dissipando suas energias você não consegue ter o resultado pretendido. Então, no personal coach, né, essa metodologia vai permitir que o aluno estude com planejamento e foco. Isso é muito importante. A partir do momento, cara, que você traz consigo a ferramenta do planejamento, fica mais fácil você executar as tarefas. E o foco, eu já disse que vai dar o direcionamento, né? Professor, mas e aí? É muito simples. Toda semana, tá, nós iremos gravar um vídeo chamado Guia de Estudos Personal Coach. Nesse vídeo, tá certo, o professor, ele passa os recados do curso, ele passa informações importantes sobre o concurso, dados relevantes para a vida do concurseiro e, finalmente, nesse vídeo nós iremos apresentar obrigatoriamente quais são as metas que o aluno deverá cumprir durante a semana. Ou seja, qual que é o resultado que o aluno deverá ter para ficar competitivo. E lembre-se, cada meta cumprida é um pequeno degrau que o aluno dá para a sua aprovação, né? Então, toda segunda-feira, nosso pacto é segunda-feira, a gente vai apresentar uma proposta de estudos com metas de estudos diárias. Então, o aluno vai ter todo dia aí uma meta de estudos, né? Nesse guia semanal, como eu disse para vocês vão receber toda segunda-feira o personal coach, tá certo? Legal. E aí, professor? Aí é o seguinte, na segunda-feira você já vai saber qual que é a sua meta. E o que eu devo fazer, professor? Muito simples. Nesse momento você vai ter que agora se organizar para cumprir as metas diárias. Professor, como assim metas diárias? Todo dia você vai ter uma meta diária. Professor, qual que é a carga horária que eu devo me organizar para cumprir as metas? Isso depende do concurso. Sempre no primeiro personal coach a gente vai falar o seguinte, por exemplo, curso pré-edital. Curso pré-edital, a gente sempre está sugerindo de 2 a 3 horas de estudos todos os dias. Valeu? Legal? Professor, um tiro rápido, 5, 6 semanas, aí a carga horária de estudos ideal é de 3 a 4 horas de estudos por dia. Então cada curso, a gente fala para o aluno que a carga horária que você deve se organizar é X horas, né? Professor, eu posso estudar, por exemplo, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite? Pode, tá? Mas essa hora tem que ser a hora de relógio. Professor, devo estudar nos sábados? Sim, você deve estudar nos sábados. E, detalhe, nessa metodologia, o sábado tem um papel fundamental. O sábado é chamado dia D, dia da dedicação. Ou seja, o sábado, a meta de estudos do sábado, ela é sempre um pouquinho maior do que a das semanas, porque a gente separa alguns assuntos mais longos para os alunos estudarem no sábado. Professor, domingão também é dia de estudar, cara. Só que domingo tem um papel muito específico. Na metodologia, essa metodologia de sucesso que tem sido responsável pela aprovação aí de milhares de alunos no Brasil todo, e nós definimos que domingo vai ser o dia oficial da da revisão. Gente, da revisão, né? Com isso, né, com essas coisas simples, né, com esse modelo mental simples, nós conseguimos aí
fazer esse super projeto pedagógico. Então, quando você se matricula no LAC Concursos, em um curso que é atendido pelo Personal Coach, cara, você não está simplesmente se matriculando somente comprando videoaulas. Você está adquirindo um projeto pedagógico. Professor, meu curso tem Personal Coach. Como é que eu devo fazer? É muito simples. Primeira coisa, você deve acessar o nosso site, que é o lacconcursos.com.br. Obrigatoriamente tem que fazer o seu login. Fazendo o seu login, tá certo? Você vai ter aqui, ó, você vai ter a segunda linha de menus para os alunos, tá? Aqui. Você fez aqui o seu login, tá? Então, primeiro passo, acessar o site. Primeiro passo, acessando o site com login e senha. Segundo passo, que você vai ter que acessar o Personal Coach. Professor, onde que está o Personal Coach? O Personal Coach está aqui, ó, tá certo? Esse cara aqui é o Personal Coach. Então você vai clicar esse cara aqui. Clicando no Personal Coach, o sistema irá apresentar todos os Personal Coach dos cursos na qual você está matriculado. Então aqui você vai, o terceiro passo, você vai ter que acessar as suas metas diárias, né? E para acessar as metas diárias, você vai ter que clicar em visualizar. Visualizando, você vai enxergar aqui o seu planejamento tático, né? Como assim, professor, planejamento tático? O planejamento tático é aquele planejamento que está na semana. Olha aqui. Professor, eu estou fazendo semana 1. Você vem para a semana 1. Cumpriu as metas da semana 1. Você vai para a semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, até chegar ao último dia do seu concurso. Depois que você clica aqui na semana 1, você sai do seu planejamento tático e você entra no seu planejamento operacional da semana e do dia. Então você tem aqui, ó, segunda-feira você tem aula do professor Luiz Antônio, terça, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Então quando você clica na semana, você vai visualizar todas as metas que você deverá cumprir durante a semana, né? O professor está colorido ali, vou explicar para vocês, né? Nosso sistema, ele é um sistema que ele monitora, tá certo, o aluno. Tá? Então a gente tem informações de tudo de forma que você possa imaginar do aluno. Então para que serve isso? Porque essa informação nós iremos utilizar para ranquear o aluno e para avaliar o desempenho do aluno. Então nós temos aqui, ó, quando estiver em vermelho, a meta significa dizer que você nem começou a assistir. Professor, eu assisti uma aula de 30 minutos, eu assisti 15 minutos de 30 minutos. Então você está no amarelo, ou seja, você está em andamento para o cumprimento da meta. Professor, eu cumpri a meta. Se você já cumpriu a meta, você vai para o verdinho, que é o concluído. Tá certo? Ou concluído. Então isso é o quê? O monitoramento das aulas. Professor, qual que é a minha meta? Cara, a sua meta é deixar todas as semanas 100% verdinho. Fica bonito, gente, fica organizado e pode ter certeza que cada meta sua, que você transforma ela em verdinha a semana, cara, você fica orgulhoso de si próprio. E você vai sentindo o quê? A evolução nos seus estudos. Professor, então o quinto passo é o quê? Assistir a aula. Você vai clicar aqui, por exemplo. Aqui está o vídeo, você clica nesse vídeo. Clicando nesse vídeo, você tem aqui o nosso play de aula. E no play de aula, você vai assistir a aula normalmente. Não esqueça de avaliar o professor, mas faça uma avaliação bastante sincera, que isso é importante. Você assistindo isso aqui, você tem o quê? Nós temos também, ó, esse vídeo aqui, tá certo? Clicou, assistiu, ele já aparece ok. Esse aqui é o sinal que você ainda não assistiu esse vídeo ainda, para você se organizar. Então aqui no LAC Concurso a gente faz o que? A gente faz sempre o máximo, gente, para passar informações. Professor, beleza. E agora? Agora, professor, eu gostaria de saber como é que eu me encontro em relação aos demais alunos do ranking, dos alunos matriculados. Então você vai acessar o ranking. Professor, como é que eu acesso o ranking? Sempre a última aba da semana é o ranking. Agora, esse ranking é uma postura proativa, tá certo? É uma postura proativa. É para você saber se a quantidade de estudos que você está se dedicando, hora, tal, você está entre os primeiros. Como é que funciona o ranking do LAC Concurso? Muito simples. Primeiro,
a gente apresenta os 20 melhores desempenhos. Segundo, o primeiro, o segundo e o terceiro são os medalhistas. E toda semana, lá naquele guia de estudos, a gente faz questão, o professor faz questão de ler os medalhistas da semana. Professor, esse é o quê? Isso é um símbolo, tá certo? Isso é uma honra ou mérito para o aluno. Cara, agora, papo reto, cara. Papo reto. Se você, no final do curso, você conseguir ficar aqui no quadro de medalhas, você pode ter absoluta certeza que você cumpriu com a sua missão. Você se propôs a estudar e você conseguiu estudar. Não é fácil você ficar entre os medalhistas, mas ele é absolutamente possível, só depende de você. Tá certo, cara? Ó, já falei e vou falar de novo. O professor desconhece pessoas que cumpriram as metas de estudos que não ficaram competitivas, principalmente os medalhistas, tá certo? Valeu, meus amigos. Vamos lá. E sétimo e último passo, o sistema também lhe fornece um relatório de progresso para você avaliar o seu desempenho. Além do relatório de progresso, eu chamo esse cara aqui, sabe de quê? De prestação de contas. Então você tem aqui a semana, as aulas previstas, a quantidade de horas previstas, horas assistidas, assim por diante, ó. Todo o quadro demonstrativo do seu desempenho, tá certo? Do seu desempenho aí aqui no LAC Concurso. Então tá aí para vocês, uma baita ferramenta de estudos. Por favor, façam uso dessa ferramenta de estudos. Valeu, meus amigos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Maravilha, né, pessoal? Então esse aí é o nosso personal coach. Aproveitem essa grande oportunidade aí para vocês aí aprenderem, né? E agora coincidiu o seguinte, estamos fazendo, gente, o personal coach a versão 2.0. Por quê? Gente, a versão 1.0, que é essa versão do vídeo que vocês acabaram de assistir, é uma versão muito bem sucedida, claro, deu certo, né? Foi fantástica essa versão. Só que o que acontece? Com o decorrer do tempo, a gente vai sempre procurando identificar oportunidades de melhoria. E coincidiu que nós estamos aí já elaborando a versão 2.0, tá? 2.0, que vocês aí, assim que concluírem aqui, com certeza essa turma aqui dará tempo aí de você ter a versão 2.0 do Personal Coach. E você, cara, mais um agregado, mais um motivo aí para você acreditar, mais um motivo para você confiar. E sobre isso também nós temos um vídeo institucional fazendo uma pequena chamada aí do que é o Personal Coach 2.0. Então assista mais esse vídeo aí que é importante para ti. E aí, galera, é isso aí. Então olha só, novidade aqui no LAC Concursos, né? A gente sempre com a preocupação de encontrar a melhor metodologia, melhor método, melhor material para o aluno, a melhor plataforma, a gente sempre está em melhoria contínua, né? Personal Coach, vocês sabem, é a nossa metodologia de ensino, é uma metodologia 100% baseada em resultado, ou seja, você tem uma meta de estudos, né? Deu certo a versão 1? Claro que deu, né? Foi uma inovação muito grande aí no mundo dos concursos, né? E agora a gente está lançando a versão 2.0, uma versão aí que eu tenho certeza que vai agregar muito mais valor, né? Quero apresentar para vocês aqui como é que era a versão antiga. A versão antiga era essa aqui, né? Você tinha as aulas, né? Você ia clicando, você ia cumprindo, ia trocando de cor, né? Verde, você cumpriu 100%, o vermelho, você cumpriu aí, você não fez nada, não começou a assistir as aulas, e o amarelo, né? Esse era o nosso indicador. Então, o nosso principal indicador no Personal Coach 1.0 é o critério do aluno assistir às aulas, certo? Assistir às aulas. E aí, professor? Claro, é um indicador muito importante, mas como responsável pela coordenação pedagógica do site, faltavam mais elementos aí para poder oferir, para poder conferir o desempenho do aluno, né? Como é que ele ele se posiciona, qual que foi a quantidade de conteúdo fixado. Então, a partir desse momento, né, a gente, com essa premissa, foi uma primeira premissa que nós fizemos, né, a gente agregou na versão 2.0 essa avaliação.
tá? Essa avaliação. Outra demanda, necessidade, indicação de nossos alunos era incluir dentro do personal coach os exercícios, né? Então, diante dessas duas demandas, que era a primeira, ter um instrumento de avaliar qual que foi o percentual de aproveitamento, de eficiência do aluno, e os exercícios a gente fez aí a versão 2.0, né? Que a gente acha assim que eu particularmente eu estou assim, cara, fascinado por isso. Toda a nossa equipe do LAC Concurso, né, vai trabalhar aí no recesso aí da Copa do Mundo para concluir esse produto aqui para vocês, né? Então, como é que vai funcionar? Aqui nós temos aqui 4 casos, né? Por exemplo, uma segunda-feira, né? Temos aqui a disciplina do professor Calmon e nós temos aqui 4 aulas, né? Então, primeira coisa, a gente vai propor para um aluno, antes de assistir a videoaula, fazer uma pré-avaliação, né? O que é essa pré-avaliação? A pré-avaliação, ele vai clicar nesse botão aqui, vai aparecer lá uns mini simulados, tá certo? Um comando bastante pequeno, um comando pequeno com 4 alternativas e 30 segundos para cada questão, para que o aluno aí faça um mini questionário. Para que isso? Para verificar quanto de conteúdo que o aluno já tem desse assunto, para que lá no final a gente compare aí qual que foi o desempenho do aluno. Então aí nós temos aqui o teste inicial, ele vai clicar aqui. Nesse caso aqui, ele não fez o teste inicial, tá certo? Ele não assistiu a aula, por isso que ela está em vermelho, 0%. Né? E se você não assiste a aula, não está liberado aqui o mini simulado, tá certo? Um mini simulado, né? Outro aqui, o banco de questões, porque agora, de acordo com esse assunto aqui, disciplina e assunto, todas as questões constantes no nosso banco de questões, tá? Todas elas estarão aqui disponíveis para que o aluno possa exercitá-las. Mas detalhe, o banco de questões somente para os alunos que detêm aí a assinatura do banco de questões, que é de apenas R$30 por ano, né? Um valor bastante simbólico, né? Aí nós temos aqui o segundo caso, ele clicou aqui, ele fez um mini simulado, ele acertou 35%, né? 35%, aí ele foi para a aula, ele começou a assistir a aula, mas ele não terminou, está em amarelo, ainda assistiu 70%, automaticamente não está liberado o mini simulado. No quarto caso, na quarta aula, ele fez o mini simulado, está realizado, acertou aí, né? 45%, né? Ele assistiu a aula 100%, libera um mini simulado, mas ele ainda não executou esse mini simulado. E finalmente, ele assistiu aqui, ele clicou aqui, ele fez a pré-avaliação, ele acertou 65%, ele assistiu a aula 100%, ele realizou o mini simulado e ele acertou aí 80%, então ele teve aí um aumento, tá certo, aí na fixação do conteúdo. Cara, esse indicador aqui tá fantástico. Então o aluno que fizer a pré-avaliação, tá? Ele assistir a aula e fazer o mini simulado, cara, rapaz, se ele chegar lá no mini simulado, por exemplo, ele acertou lá 30%, cara, você tá horrível. Você não pode passar por outra aula com nível de fixação de 30%. Você tem que se cobrar, senão eu tenho que passar para a próxima aula com nível de fixação de 80%. E assim por diante. Tá certo? Tá aí para vocês aí. Isso aqui não é uma ferramenta, isso aqui é um foguete, né? Que a gente está colocando aí. Um foguete no bom sentido, né? Um Boeing para o cara ir longe no mundo dos concursos. Único no Brasil, né? Professor, quando que esse cara aqui vai ficar pronto, né? Esse cara aqui vai ficar pronto, a nossa previsão aí é de 3 semanas aí, a gente está operacionalizando. No momento aqui a gente está fazendo uma grande força-tarefa para reorganizar o nosso banco de dados e, claro, cadastrar aqui a pré-avaliação de cada aula e o mini simulado de cada aula que vai ser a avaliação. Tá certo, galera? Então, ó, aproveitem aí essa grande ferramenta de estudos. Pronto, galera. Então aí, as nossas novidades aí, o que nós estamos aí planejando do Personal Coach. Legal, né? Meus amigos, minhas amigas, vamos ao que interessa. Isso aqui é o seu quadro de metas
Isso aqui é o seu objetivo, o que você deve cumprir aí de meta durante a semana. Eu sei que não vai ser fácil, mas você tem tudo aí para você aí conseguir cumprir essas metas de estudo. Então é o seguinte, galera, o seu objetivo, a sua missão é muito simples, olha só, é transformar todo esse vermelhinho aqui em verdinho. Para isso você tem que estudar. Gente, coloque na sua cabeça, priorize, acorde mais cedo, durma mais tarde, faça, utilize melhor o seu horário de almoço, se vire nos 30, mas cumpra essas metas, cara. Isso é muito importante. Tá certo, meus amigos? Então aí para vocês as metas da semana e a nossa prestação de contas. Na primeira semana já foram 23 horas de videoaulas do nosso curso exclusivo do LAC Concursos. Grande encerramento do Personal Coach da semana e claro que a gente tem que começar esse encerramento com essa camisa diferente, né? As pessoas aí, eu tenho certeza que o aluno aí está assistindo o Personal Coach, parou o vídeo, quis olhar os detalhes, né? Essa aqui é uma camiseta, né? Que eu recebi aqui do nosso grande amigo aqui, ó, o Paulo Thiago, né? O Paulo Thiago, ele é lutador de MMA, ele luta pelo torneio chamado de UFC, né, que para mim é o melhor de todos, né, o UFC, então ele é lutador do UFC, e também ele é policial do Distrito Federal, ele trabalha nas Forças Especiais, no batalhão do BOP, né, por isso que tem um exame aqui, um negócio de caveira aqui, que é o símbolo da galera, né, então ele quis prestigiar lá a sua corporação, né, e nós aqui do LAC Concurso tivemos uma grande satisfação de poder aí apoiar, patrocinar esse atleta. Ele está aqui com a nossa logomarca, né? Estive lá em São Paulo, assisti a luta dele. Está de parabéns aí, Paulo Thiago. Participou, lutou no TUF Brasil, na final do evento da UFC, na final do TUF Brasil. Tá aí, atleta nosso, parabéns, garoto, tá certo? Conta conosco aí, né? Então aí, Paulo Thiago, esse é o nome da fera, né? Paulo Thiago aí, uma foto mais ampliada dele aí, né? Parabéns, garoto, viu? Parabéns aí, né? Quero para vocês 2 recados, né? Nós prorrogamos o início, tá? Da turma do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, para o início depois da Copa do Mundo e também prorrogamos o início da turma do Catequizando a turma 2 para depois da Copa do Mundo, para a gente poder entrar aí com tudo para estudar, para fazer a diferença. Legal? Gente, outro recado importante, no mês de maio, nós fizemos uma promoção exclusiva com a Redcar e nós lançamos no site, todo o site por 6 vezes sem juros, né? Todo o site 6 vezes sem juros no mês de maio. Eu tenho agora a satisfação de dizer para vocês que apenas no mês de junho, tá certo? De junho, nós vamos manter 6 vezes no cartão de crédito sem juros para todos os nossos cursos, uma parceria da Redcar, né? Mais um recado para a galera, tá saindo convocação aí do Banco do Brasil, né? Esse aqui é o concurso que ocorreu em fevereiro desse ano. O LAC Concurso aqui é um site campeão em aprovação de carreiras bancárias. E a Velma Letícia Cruz mandou lá no nosso Facebook um agradecimento especial. Eu falei que vou mandar um abraço para ela, que é um forte abraço para você. Parabéns, Velma, pela essa grande conquista, tá certo? Falar em conquista, mensagem de encerramento da semana, uma mensagem muito legal. Olha só, cara, olha que profundidade. Olha que profundidade. Se a vida não fica mais fácil, trate de ficar mais forte. Se a vida não fica mais fácil, trate de ficar mais forte. Cara, você pode interpretar essa frase por vários ângulos, né? Mas eu vou falar da minha opinião, né? Eu vejo assim, cara, se você não pode, né? Se você não pode por um caminho, né? Você tem que encontrar alternativas. A vida, ela fica cada vez mais dura, mais difícil, mais competitiva. Então, para você enfrentar essa vida, você tem que fazer o seguinte, você tem que se fortalecer, você tem que ficar mais forte, não é isso? E levantar a cabeça, erguer os olhos e caminhar para frente
e conseguir os seus objetivos. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.